Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não deixamos de invocar o teu nome, reconhecemos teu governo em nós, que seja feita tua vontade em nossa vida. Senhor Jesus, remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem de o Senhor, como semente da vida, crescer em nós. Precisamos de ti, sem ti não podemos nada. Senhor Jesus, aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Olha, hoje a gente vai fundo numa análise bem interessante, né, baseada nos escritos de um ministro sobre o Evangelho de Mateus. O foco é o que ele chama de caminho para a glória, sabe? E os relacionamentos que o reino dos céus exige. Que caminho é esse, afinal? E o que precisa para viver isso? Então, o que é fascinante, né, é como esse ministro estrutura essa jornada em Mateus. Para ele não é só história, é doutrina viva, entende? Doutrina viva. E ele diz que tudo começa com uma rejeição crescente, que o rei celestial e quem segue ele enfrentam. Rejeição vinda de onde, especificamente? Olha, vem da religião da época, da cultura, até da política, sabe? E essa rejeição toda acaba levando eles para um lugar de total dependência. Ele chama isso de deserto. O deserto? Interessante. Um lugar de falta, mas também onde a gente vê a provisão dele, né? Como na alimentação das multidões. Isso está em Mateus 14, certo? Exato. É ali que o ministro destaca o princípio da graça brilhando, sabe? Bem diferente da lei. Como assim? Os discípulos, eles admitem a pobreza deles, né? Só temos 5 pães e 2 peixes. Aí eles entregam o pouco que têm e o Senhor multiplica. Abundantemente. Nossa. Ele mesmo se torna o pão, né? O suprimento que nunca acaba. Mas o caminho não é só isso. Tem as tempestades, os ventos contrários, a oposição. Ah, sim. A fé de Pedro andando sobre as águas, Mateus 14 também? Isso. A fé ali é agir na palavra do Senhor, né? Não olhar para as ondas, para as circunstâncias. E a presença de Cristo que acalma tudo e faz eles reconhecerem. És verdadeiramente o Filho de Deus. E aí vem aquele ponto, moça, que pega, né? O confronto com a tradição religiosa. Aquela questão de lavar as mãos, em Mateus 15. Sim. O ministro bate muito nessa tecla. Ele argumenta que a tradição dos homens pode invalidar a palavra de Deus. Forte isso. Muito. Porque Jesus deixa claro, né? O que contamina de verdade não vem de fora, vem de dentro, do coração. Maus desígnios, adultérios, essas coisas. Exatamente. Então a purificação de verdade, ela é interna. Vem na visão do ministro, de comer Jesus, se alimentar dele espiritualmente. Como a mulher cananeia, que pediu as migalhas, Mateus 15 também. Precisamente, aquela fé persistente dela ilustra isso. Essa alimentação nele, individual e também na igreja, né, como corpo. É isso que traz nutrição, cura, não tanto um poder externo, mas a vida dele fluindo em nós. Mas ele também fala de um perigo, o fermento. Mateus 16. O que seria isso? O fermento para ele simboliza os ensinos e as práticas ruins, sabe? Que se infiltram na religião. O fermento dos fariseus, tipo a hipocrisia, o legalismo, e o dos saduceus, que negavam o sobrenatural, a ressurreição, coisas como rituais vazios, buscar títulos. Entendi. E qual o sinal verdadeiro, então? O único sinal que Jesus dá para aquela geração é o sinal de Jonas. Mateus 16 de novo. A morte e a ressurreição dele. Certo. E para ter a revelação clara de quem é Cristo, o que é a igreja, o ministro diz que precisa sair do centro religioso. Ir para um lugar diferente, como os discípulos foram para Cesareia de Filipe. E foi lá que Pedro teve a revelação. Exato. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é sobre essa revelação de Cristo, não sobre Pedro, que a igreja é edificada. E tudo isso leva ao ponto central, né? A cruz. Mateus 16 também fala disso. Mas parece que o ministro vê de um jeito mais profundo que só o sofrimento. Sim, com certeza. Para ele, tomar a cruz não é só aguentar perseguição, entende? É principalmente
Morrer. Morrer. Morrer para o nosso eu, para a nossa vida da alma, sabe? A psuche. Para a nossa mente que quer ser independente de Deus. É ficar debaixo do matar de Cristo. Como Pedro, quando tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Isso. E Jesus repreende ele duramente, né? Arreda Satanás, porque Pedro estava pensando nas coisas dos homens, não nas de Deus. A mente natural rejeita a cruz. Então, perder essa vida da alma por causa dele. É achar a vida verdadeira, na glória do reino que vai vir. A transfiguração, lá em Mateus 17, meio que mostra um vislumbre disso. Nossa, profundo. Então, se a cruz é essa morte interior, como isso se aplica na vida diária? Nos relacionamentos, especialmente dentro do reino. Ele fala disso em Mateus 18 a 20, né? Exatamente. Ele tira dali 5 desafios, assim, bem práticos para o dia a dia no reino. Quais são? Primeiro, o orgulho. A chave é a humildade, ser como criança para entrar e ficar no reino, senão a gente tropeça ou pior, faz outros tropeçarem. Mateus 18. Humildade. Importante. Qual o segundo? Falta de perdão. Aqui a exigência é radical. Perdoar 70 vezes 7, Mateus 18 de novo. Que para ele significa liberar mesmo, esquecer a ofensa, sabe? Como Deus perdoa a gente. A parábola daquele servo que não perdoou. Isso. Mostra que não perdoar é sério. Pode ter consequência até na era futura. Terceiro ponto. Como tratar as ofensas na igreja. Tem um processo para isso, né? Sim, bem claro em Mateus 18. Primeiro, fala em particular, depois com testemunhas. Se não resolver, aí leva para a igreja. E a igreja, agindo na revelação de Cristo, tem autoridade do céu para ligar e desligar. Ir contra a igreja é ir contra a autoridade do reino. Entendi. E os outros dois? Quarto, concupiscência. Lidar com os desejos errados é essencial. O ministro volta lá na ordem original do casamento em Mateus 19. Um homem, uma mulher, unidos por Deus para sempre, a não ser por causa de fornicação. E para viver assim? Precisa da graça de Deus, é um dom, como Jesus diz em Mateus 19. E por último, o quinto desafio, riquezas e ambição. Mateus 19, 20. Ah, o jovem rico. Exato. O amor ao dinheiro, buscar posição, grandeza, são vistos como grandes barreiras para viver a realidade do reino, que é sobre servir, não ser servido. Nossa, fica bem claro que, segundo essa análise, viver no reino não é só acreditar e pronto. É uma transformação profunda, né? Que a graça faz e mexe com tudo, nosso interior, nossos relacionamentos. Precisamente. A vida prática do reino, como o ministro descreve a partir de Mateus, exige mesmo lidar com o ego, perdoar sem parar, viver em pureza, largar o amor ao dinheiro, a posição. Tudo isso mostra o quanto a gente precisa da graça de Cristo transformando a gente, todo dia. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.